senso crítico, discernimento, desinformação, fake news, bolha informacional. Tem muitas palavras que a gente tem que aprender hoje em dia. Ainda bem que tem educação midiática para ajudar a gente. Daniela Machado é jornalista com especialização em economia e experiência de 20 anos como repórter e editora em grandes veículos de comunicação, como a Reuters e o jornal Valor Econômico. Ela é coordenadora do Educa Mídia, programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta, e vai contar para a gente como é que é ensinar e aprender numa sociedade tão conectada. Daniela. Bom dia, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer o convite para participar do Inova Day. Quero pedir licença para entrar um pouco nesse mundo da educação, tentando trazer a minha experiência como repórter do lado do jornalismo para, juntos, conseguirmos fazer mais diferença, né, por meio da formação das crianças e dos jovens. E quero dizer que é uma honra, mas também um desafio falar depois da Débora. Né? Uma honra porque é sempre muito inspirador ouvir o que ela tem para contar para a gente, mas um desafio porque não dá para ficar chorando agora. E também porque eu não tenho nenhum carrinho que toca Frozen para mostrar para vocês. Mas vamos lá, vamos tentar encantar com outras coisas, então. Bom, como a Michelle já apresentou, eu vou só falar rapidamente. Eu trabalhei, então, como repórter e como editora por 20 anos, e há cerca de 1 ano e meio eu descobri a educação midiática. Comecei a estudar, a pesquisar um pouco como essas novas formas de nos mantermos informados estavam mudando tudo, né? A maneira como a gente lê o noticiário, como nós também produzimos, porque todo mundo hoje é um pouco consumidor e também produtor de conteúdo. Nesse sentido, será que somos todos um pouco jornalistas, né? Se acontece alguma coisa aqui do lado, a gente não vai esperar chegar o carro da reportagem. Muito provavelmente, com os nossos celulares, nós vamos sair relatando o que está acontecendo aqui. Mas será que estamos preparados para fazer esse relato com responsabilidade? Então, um pouco preocupada e um pouco curiosa com tudo isso que estava acontecendo, eu saí para pesquisar e acabei encontrando e me apaixonando pela educação midiática, o que me fez sair das redações e embarcar nesse projeto. E aqui tem uma imagem que eu acho que é muito incrível, né, para resumir um pouco esse cenário que a gente está vivendo hoje. A gente sai do mundo, né, o mundo em que eu cresci, em que eu estava nas escolas, que era esse mundo que havia pouca informação, mas havia uma certa segurança. A gente sabia a origem dela. Podia até discordar, podia até achar que não era boa, mas a gente sabia, então, quem era, né, quem tinha mais qualidade, quem tinha menos. A informação estava toda confinada nos livros, ou na presença do professor, que era o detentor do conhecimento que iria passar para a gente. Então, eu trago essa imagem aqui da enciclopédia, né? Eu cresci estudando, fazendo pesquisa, me informando muito com a enciclopédia. E aí a gente vem para o mundo de hoje, e essa não é uma imagem minha, é uma imagem que é bastante utilizada para falar da informação na internet, que a gente tem informação quase que jorrando como água de um hidrante. E o desafio é, como é que eu mato a minha sede de informação? Como é que eu pego um pouquinho de água desse hidrante jorrando, esse mundaréu de informação, esse mundaréu de água na minha cara a todo tempo? Como é que eu me preparo para ter o filtro adequado? Como é que eu sou o curador da minha própria experiência no mundo da informação? E aí a gente chega a uma outra parte da história da educação midiática, é que a gente tem muita informação, ela é facilmente acessada, né, com o celular, esse super dispositivo que a gente carrega no bolso e do qual a gente não se separa quase nem para dormir, né? Quem aqui dorme com o celular do lado da cama? Eu faço isso. E acorda e já vai olhar se tem alguma mensagem nova, alguma coisa imperdível. A gente brinca nas conversas, né, falando, quem faz isso? E aí vários levantam a mão. E aí a gente diz, nossa, quanta gente mentirosa, né, que está na outra ponta que não levantou o braço. Bom, brincadeira. Mas também é preciso saber que toda essa informação não necessariamente é conhecimento. E aí a gente pode ter a falsa ideia, a falsa percepção de que, por simplesmente termos acesso a muita coisa, já sabemos muita coisa. E eu trago esse dado, infelizmente não é aqui do Brasil, é de uma pesquisa conduzida nos Estados Unidos, mas acho que ilustra
bem a situação em que a gente pode estar vivendo, que a gente tinha essa ideia de que precisava ter celular, Wi-Fi, isso e aquilo, que a exclusão digital era aquela em que separava as crianças, as pessoas que tinham acesso a todo o artefato, toda a parafernália tecnológica, e aqueles que não tinham. Aí essa pesquisa traz um dado interessante, ela não é tão recente, ela já é de 2015, fizeram uma pesquisa e foram ver crianças de famílias com renda mais alta e crianças de famílias mais pobres e com menos graus de educação. E descobriram que as crianças de famílias mais pobres e com menos educação eram justamente aquelas que passavam mais tempo por dia à frente de uma tela. E aí surge um pouco dessa ideia da ressignificação do termo exclusão digital, que a partir do momento em que você tem muito celular, que você começa a aumentar Wi-Fi, enfim, que começa a ter mais acesso à tecnologia, ao hardware, você começa a perceber que tem um problema ali de nem todo mundo saber o que fazer com aquilo. Então, nesse conceito de exclusão digital ressignificada, a gente tem essa ideia de que equidade no acesso não se traduz em equidade de oportunidades. Não basta ter o celular, não basta ter o acesso à internet, mas será que todo mundo tem as mesmas oportunidades, está preparado da melhor maneira e da mesma maneira para tirar o melhor proveito de tudo aquilo que a gente tem acesso? Eu gosto muito dessa frase, que é de um pesquisador, do secretário-geral de um órgão ligado à educação midiática na Europa, consultor da Comissão Europeia para assuntos de educação midiática, de que não é mais uma vantagem ser midiaticamente educado, né, de estar preparado para estar nesse mundo. Pelo contrário, é uma desvantagem debilitante não ser. E a gente tem a falsa ideia, né? Eu, pelo menos, também tinha um pouco disso, de achar que, mas essa molecada agora já nasceu nesse mundo desse jeito, eles já sabem. Eu vejo em casa minhas filhas, que devem estar lá assistindo, que queriam ver a mamãe, mas a facilidade que elas têm para lidar com a tecnologia, né? Então, assim, às vezes eu estou toda enrolada lá, o filme não quer passar, o Netflix não entra, e eu chamo minha filha de 8 anos, ela tuf, 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 resolve. Né? Então, esse termo nativos digitais foi um termo cunhado por um educador chamado Mark Prensky, e ele queria tão somente dizer que nativos digitais são aquelas crianças que já nasceram nesse mundo dominado pelas telas. Né? Mas houve uma grande confusão, e ele mesmo hoje, diz que a gente precisa refletir muito sobre esse termo, que ter nascido no mundo como ele é, não quer dizer que eles já tenham vindo preparados para lidar com esse mundo. Né? E aí vem o questionamento, são nativos digitais ou são inocentes digitais? Saber lidar com a tecnologia, ou já ter nascido no mundo dominado pelas telas, né? A gente olha, sempre tem alguém falando, meu filho, meu vizinho, meu sobrinho já passa o dedinho lá no iPad e tudo mais, né? Sabe muito bem lidar, como é que funciona, mas não sabe exatamente o que está fazendo ali, que tipo de informação está obtendo, o que ele vai fazer com isso, de onde veio. Então, são todas questões que a gente trata na educação midiática. Esse contexto, então, é o contexto em que nasce o programa do qual eu faço parte, que é o Educamídia, um programa do Instituto Palavra Aberta, que tem como objetivo engajar a sociedade no processo de educação midiática dos jovens, para que eles possam ter uma leitura crítica da informação, né, consumir informação de maneira mais reflexiva, produzir também conteúdos de maneira responsável, porque hoje tem essa fusão dos papéis, né, de consumidor e produtor de conteúdo, e, a partir dessas habilidades de ler e escrever na sociedade conectada, consigam participar com mais responsabilidade da mesma sociedade. Isso tem muito a ver com o que a gente olha e acompanha na BNCC. Então, o programa teve muito cuidado de ter uma aderência à BNCC. Se a gente olhar ali nas competências gerais, a gente vai ver que, não explicitamente, mas a ideia da educação midiática aparece em vários momentos, mais explicitamente na 5ª competência, que fala de cultura digital, e da necessidade de nos comunicarmos de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.
Também na BNCC, em língua portuguesa, tem um campo, que é o campo jornalístico-midiático, que trata muito da maneira como a gente interpreta a informação, produz informação, mas não só em língua portuguesa, né? Se a gente pensar em história, em geografia, enfim, em diversas áreas, há muitas oportunidades para que a gente desenvolva esse olhar crítico no consumo da informação, né? Qual é a fonte dessa informação? Qual é a intenção do autor com ela? Então, não é uma coisa que precisa ser confinada à língua portuguesa, mas aparece lá mais explicitamente. Todos os nossos materiais estão disponíveis, são gratuitos, tudo aberto. A gente tem essa plataforma, que foi a maneira que a gente encontrou para poder reunir os materiais, o conteúdo, os recursos para ajudar nessas formações, que é o educamedia.org.br. E essa é uma mandala que a gente gosta muito, foi um dos primeiros recursos elaborados no Educamídia, que é o pilar para todo o restante que a gente tem construído, que é pensar um pouco em competências gerais, né? A gente fez meio que uma engenharia reversa, pensou um pouco quais são as habilidades que a gente acha que o aluno e que o professor precisam desenvolver para ter o consumo consciente da informação, produção consciente, participação na sociedade. A partir disso, a gente elaborou essa mandala com os pilares ler, escrever e participar. E todo o nosso material, todas as formações estão sempre derivados dessa mandala. E aqui, só para deixar um pouco mais concreto, a nossa visão do que é ler, né, nessa sociedade conectada. Nesse sentido, a educação midiática ajuda a filtrar, ler criticamente e dar sentido ao enorme fluxo de informações que nos cerca, imagens, vídeos, notícias, embalagem, camiseta, enfim, não é só o que está na internet, né, informação de uma maneira geral, mapas, e que a gente faça uma leitura mais reflexiva e mais consciente desse mundo. Escrever, né, para que a gente tenha voz, para que a gente possa desenvolver as habilidades necessárias para produzir conteúdo de maneira responsável, engajar a nossa audiência e conseguir dar resposta para alguns problemas reais da sociedade. E o participar, né, utilizando a tecnologia e os meios de comunicação para promover a empatia, respeito, conseguir debater sobre representações aí na mídia, enfim, que a gente tenha nossa participação na construção de uma sociedade mais justa e mais respeitosa. E aqui a gente tem falado muito com professores, tem feito muitas formações. Aí o que a gente percebe é que, ao longo do tempo que a gente está com os professores, eles mesmos vão reconhecendo, no dia a dia deles, atividades, práticas, que praticamente dão conta da educação midiática. O que falta, às vezes, é um pouco de intencionalidade. Então, a gente fez um pouco desse exercício de pegar projetos, aulas, planos de aula, alguma atividade que a gente encontrou pelo caminho nessas formações e ajudar o professor a enxergar qual é a camada de educação midiática que pode ser adicionada. Por exemplo, encontrar textos de mídia que apresentem lados opostos de um argumento científico. Isso é algo que a escola costuma fazer, né? Mas fazer isso, avaliando a credibilidade das fontes, tentando ver quais são as técnicas de manipulação do conteúdo, vendo qual argumento tem mais peso, discutindo a questão da falsa equivalência, né, que é dar o mesmo peso para argumentos que, na vida real, são totalmente diferentes, né? Você tem X pessoas dizendo que a Terra é redonda e um tantinho dizendo que ela é plana. Então, como é que você pega uma pessoa de cada lado para fazer uma matéria jornalística, por exemplo, né? Uma falsa equivalência. Então, isso é educação midiática. Avaliar o uso da Wikipedia como fonte de informação ou de qualquer outro recurso é uma coisa que pode acontecer na escola, mas que tal a gente fazer isso explorando os bastidores da construção dessa ferramenta? Como é que as pessoas inserem lá alguma coisa na Wikipedia? Como é que isso é editado? Tem algum tipo de controle para evitar que qualquer besteira entre lá ou não?
Então, antes da gente dizer que é muito bacana ou dizer que é muito chato, que tal convidar os nossos alunos a entender a construção, né? Como é que essa ferramenta funciona? Isso é educação midiática. Produzir vídeos como trabalho acadêmico é alguma coisa também que acontece, né? Trabalhar com mídias. Mas será que a gente não pode fazer isso, incluindo a construção da investigação, uma discussão sobre fontes de credibilidade, que vai ajudar a gente a ler melhor a notícia, também identificando fontes, mas, nesse caso, também a buscar quem melhor pode falar sobre aquele assunto que a gente está investigando, que a gente está pesquisando na escola, a necessidade da gente encontrar evidências, né, para escrever alguma coisa, basear esse nosso trabalho em fatos. Então, fazer todo esse bastidor, que tem muito a ver com o trabalho jornalístico, e levar isso para a sala de aula, é a educação midiática. E aí acho que tem uma coisa que a gente tem um colega que vai falar um pouco também, de como é que a gente pode utilizar as redes sociais na escola, mas não só usando algo que eles já usam no dia a dia, né? As ferramentas, eles já estão ali nas redes sociais. Mas será que a gente não pode fazer isso adicionando uma camada de reflexão sobre privacidade, pegada digital, ética, responsabilidade, comunicação com respeito, né? Não é simplesmente usar a ferramenta. É, antes de usar a ferramenta, a gente parar e fazer esse tipo de reflexão. Aí, sim, isso é educação midiática, é a camada de educação midiática que a gente tem falado. E aqui mais um exemplo, né, trabalhar sobre questões reais do seu entorno. Essa imagem é de um fanzine, um trabalho que foi feito numa escola nos Estados Unidos. A professora pediu que os alunos pesquisassem dados públicos sobre a comunidade. Então, tinha lá plantio de árvores no bairro, coleta de lixo, diversas informações públicas sobre o bairro, sobre o entorno. E eles, a partir dessa pesquisa, elaboraram um fanzine, né? Não precisava de tecnologia, era papel e canetinha, fizeram lá uma revista. E aí a camada de educação midiática é fazer toda aquela investigação, a busca das melhores fontes, interagir com as autoridades locais, fazendo entrevista, né? Uma entrevista real, de verdade, não de faz de conta só, para impactar uma audiência real, né? É um trabalho que não é só para mostrar para o professor, é um trabalho que pode ser levado para fora da escola e pode ajudar a melhorar a sua comunidade efetivamente. Então, a gente acredita que isso é a camada de educação midiática. E aqui, para terminar, que eu já estava com o meu tempo quase estourando, uma frase que a gente gosta muito lá no Educamídia, que é: dê às crianças e jovens resiliência, informação e poder, oferecendo assim a eles a internet como um lugar em que podem ser cidadãos e não apenas usuários. É uma frase da Anne Longfield, que é da Comissão da Infância do Reino Unido. Obrigada, gente. Obrigada, Daniela. É super interessante esse termo mesmo, inocentes digitais. Eu lembro que eu assisti uma palestra de vocês. E eu acho que somos todos um pouco, né, inocentes digitais, não só as crianças. E aí é engraçado, eu sou de um tempo que a gente falava assim: passou no Jornal Nacional, então é verdade. Hoje a gente fala, está na internet, então é verdade. Internet não é fonte, né? Internet é o meio de disseminação das informações. Mas ela não pode ser considerada a fonte. E a gente acaba falando, está na internet, é verdade.